Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E no mesmo esquema de sempre, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Chills. Nesse vídeo aqui, né, que é o primeiro ou segundo vídeo que sai hoje, eu quero falar com vocês sobre a Chills um pouco, pessoal. Primeiramente, pedir já que vocês se inscrevam no canal e deixem o vosso like aqui no vídeo, certo? Para apoiar e para, né, dar uma força aqui pro canal. E é claro, se você quiser se tornar membro do canal, você pode tornar aí clicando em seja membro. E é isso, sem mais encheção de saco, bora pra cima. O que está acontecendo com a Chills nesse momento? Provavelmente ela vai me tirar no 0 a 0, já chegou muito perto de fazer isso, né? E voltou. E basicamente aqui no gráfico diário, eu posso ver que a Chills ela acabou de completar um bearish W, né? A gente teve operações de compra em Chills a 0,52 cêntimos e tudo mais. Mas infelizmente o preço ele voltou, né? Ele rompeu uma LTA também, uma LTA que era muito clara aqui, ó. Ela foi rompida. Tanto é que se eu até posso tentar, sei lá, não digamos forçar a barra, porque também é até clara essa LTA aqui, ó. Só que ela já estava descartada para mim, na minha opinião, ela já estava descartada. Só que agora eu vou ter que reviver ela. Por quê? Se o preço ele rompe essa estrutura aqui e começa uma queda, né, o que é possível, se romper esse último fundo aqui e fechar abaixo no gráfico diário, possivelmente o preço pode começar uma queda. Até porque a gente teve, né, tem agora nesse momento, né, um bearish W completinho aqui em Chills. Olha só. A gente tem bearish W bem completo aqui em Chills por agora, né? Posso até colocar essa região aqui, nessa região aqui. Mas nessa aqui faz bem mais sentido, né? Topo, FIBO e tudo mais. Essa região aqui de preço, né? O preço pode fazer o quê? Pode vir buscar 0,38 cêntimos, tá bom? Que é uma região de área de interesse que eu tenho por agora para Chills, tá bom? Essa é a minha área de interesse por agora para Chills. E sem descartar que essa região aqui é a região de 7,8 de FIBO. Né? Quem sabe se chegar aqui e deixar um sinal interessante para a gente, não pode haver uma compra com alvo em 1,45. Quem quiser fazer hold, né, levar até 3 dólares, que é o máximo que eu acredito que Chills vai chegar por agora, né? E é isso, pessoal. A Chills ela não tem muita coisa para dizer sobre ela em si, porque a Chills tá com muita técnica e não. Sem contar aqui, ó, aqui no gráfico 4 horas, é isso? Isso. Não, no gráfico diário mesmo. Tá bom, essa FIBO é FIBO diária mesmo também, pessoal. Só que eu vou ter que ajustar ela aqui. E eu vou dizer, e a gente vai ver ela aqui em 4 horas, no gráfico de 4 horas, tá bom? Essa FIBO aqui, vocês vão poder constatar que o preço, apesar de ele tentar cair, ele ainda está numa região de 7,8 de FIBO diária, tá bom? Ele ainda está nessa região de Fibonacci diária. E essa região de Fibonacci diária ainda pode segurar o preço e fazer ele voltar a subir. Isso pode acontecer. Bom, isso pode acontecer por agora. E sem contar também que se eu traço uma Fibonacci aqui invertida, uma Fibotrick, desculpa, o preço acabou de tocar em 127. E esse 127 aqui também é uma região muito importante por quando a gente calcula a manipulação de preço. Só que ainda não há nenhuma quebra de estrutura assim clara para a gente dizer, olha, essa quebra de estrutura aqui é interessante para comprar, né? E sem isso, não dá para fazer muito quanto a Chills. Sem isso, tudo que eu posso esperar é que a Chills continue em queda, seguindo essa LTB aqui, tá bom? A Wibix, Becom Real Brasileiro. A Wibix eu já cheguei a falar um pouco sobre ela em um vídeo que eu já publiquei hoje, ou que eu vou ainda publicar hoje, que é basicamente o que? Ela rompe essa estrutura, né? Eu já falei sobre ela na live de ontem, que não foi tão boa como eu esperava. Ela já chegou a tocar 13 cêntimos. Quem comprou a 13 cêntimos deve estar rindo pra cacete. Mas por agora é 13 cêntimos e 11 cêntimos, né? Teve uma galera que comprou até 11 cêntimos. Por agora o que eu vejo na Wibix é que essa quebra de estrutura aqui, foi lá no gráfico de 1 hora, né? Ela foi muito perto da LTB. E quando toca LTB, o preço faz pullback muito forte. O preço, se rompesse a LTB, né? Fechasse um candle acima, possivelmente seria uma operação de compra linda. Mas fechando um candle, não conseguindo romper aquela região, para mim fica muito chato pensar em compra de Wibix, tá bom? Então, por agora, enquanto o preço não fizer um movimento parecido com esse daqui, ó, né?
Se não fizer um movimento parecido com esse, fechar um candle acima para fazer um pullback, eu não penso ainda em comprar o IBIX, né, com alvo a 47 centavos, né, ou até a R$1, que é o topo máximo que tem registrado aqui na Binance, tá bom? Tem gente que diz que o IBIX é pirâmide e tudo mais. Bom, pode ser que seja. Duvido muito, né? A CVM não autorizaria o Banco Central, né, não autorizaria uma pirâmide, né? A mercado Bitcoin eu acho que não listaria uma pirâmide, mas as coisas hoje em dia são tão ocultas que eu nem duvido. Se for também, paciência, vou ver aí o que tem que fazer. Vou fazer o que a análise gráfica me diz, né? As informações que a análise gráfica me passa, as informações que eu vou utilizar. Nada mais e nada menos do que isso. NPXGS, a NPXGS que a gente tem aqui. Eu cheguei a abrir uma operação de venda em NPXGS e depois voltou e me tirou. Eu cheguei a abrir uma operação de venda exatamente nessa região aqui de preço. O preço começou a cair, né? De fato aqui a estrutura não foi quebrada, os candles eles vêm um pouco abaixo, mas fecham ainda acima dessa sombra aqui que foi o último fundo, né? Fecha acima. E depois disso a gente teve uma quebra de estrutura agora. Então quem sabe possivelmente com esse rompimento do LTA, a NPXGS não comece também a acelerar uma queda. Tudo bem que é possível, né, ela voltar a subir, mas eu acredito muito mais numa possível queda da NPXGS, né? E para isso também eu teria que utilizar alguns toques aqui de análise gráfica. Deixa eu tentar puxar essa região. Conflui com 78 e com 61 também, não dá muita confirmação. Eu tento puxar isso daqui também, acho que não vou ter muita confirmação, ou não, tem sim. A região de 0.0075 é uma região de possível toque de NPXGS e depois que ela comece a cair, é muito possível, tá bom? Tem uma confluência aqui forte de menos 27 com 7,8 de Fibonacci inversa. Então essa região aqui pode ser uma região interessante para entrar vendido em IBIX, essa é a verdade. Com alvo aqui na minha área de interesse em 61, tá bem? Vamos ver se essa operação aqui vai decorrer da forma que eu espero, né? Porque eu já entrei vendido aqui nessa região, por isso começa a cair e volta a emitir no 0 a 0, porque desse movimento eu já tinha colocado a minha operação no 0 a 0, eu esperava que ela já começasse a cair até a minha região aqui, né? Que é a minha área de interesse. Isso não aconteceu, né? O preço volta a me tirar no 0 a 0, mas eu ainda tenho algumas pistas, né? Mínima para máxima, menos 27 confluindo exatamente com 61, com 7,8 de Fibo. Então essa região aqui é uma região muito forte de reversão de preço, que o preço pode começar a cair, né? E a gente pode tentar, ou melhor, eu vou tentar, possivelmente, se eu tiver confirmações em time frames menores, como M5, M15 até, pegar uma entrada de venda, uma quebra de estrutura lá nesses tempos gráficos pode dar uma entrada de venda, tá bom? Isso daqui pode ser interessante, 5 para 1 nessa operação. Bom, pessoal, Ednei Pinheiro aqui, espero que esteja tudo bem com vocês. Bora pro mercado, bora lucrar. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo. O link do Instagram também está aqui embaixo na descrição. E é isso, pessoal. Sucesso e até o nosso próximo vídeo. Fui!